Deus fala sobre a relação do marido e da mulher. O texto fala assim, que as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, elas estão debaixo dessa missão do marido, serem para eles auxiliadoras na tarefa da família, do cuidar da família. Os maridos deveriam amar as esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo entregou a si mesmo pela igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 dessa mesma carta aos Efésios, ele fala aos pais a respeito dos filhos. Ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E nós vemos hoje pais provocando os filhos a ira, através da violência, através da prostituição infantil. E com isso tudo a violência só tem aumentado, porque os princípios de Deus, que foram estabelecidos por Ele desde que Ele instituiu a família, não têm sido mais levados a sério pelas pessoas. Estão ignorando a palavra de Deus. E o homem só está sofrendo com isso. E a palavra do Senhor Deus diz em Provérbios 22, no versículo 6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a criança no caminho que se deve andar. A palavra de Deus já nos ensina que devemos educar. Sem educação, querido, não existe cidadania, não existe sustentabilidade para a sociedade. Primeiro, você precisa ter o desejo verdadeiro em seu coração de fazer com que sua família seja vencedora em meio a todo o caos do mundo. Sabe que nada acontece quando não temos a intenção verdadeira de alcançarmos aquilo que desejamos. Por exemplo, eu posso desejar que a minha família seja vencedora, mas se eu não trabalhar dia após dia na educação dos meus filhos, no cuidar deles, em direcioná-los para os caminhos de Deus, com certeza nada vai acontecer. Quando eu digo desejo verdadeiro é porque eu estou querendo dizer que você precisa agir. Quem tem um desejo verdadeiro, profundo, real, vai em busca disso. Então, se você quer fazer sua família ser vencedora, haja para que ela seja vencedora. Faça acontecer. Ponha metas, alvos, para que você consiga. É isso mesmo. Deus tem que ser prioridade em sua vida. Você quer levar a tua família a ser vencedora? Comece você dando um exemplo. Se Deus for prioridade em sua vida, a sua família verá isso e a sua família então vai seguir os seus passos. Quer dizer, então, quando Deus é prioridade, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. E com isso que a nossa família vai se tornando uma família vencedora. Fazer com que a família seja vencedora exige doação daquele que deseja ver a família vencendo. Abra mão do seu tempo em prol de sua família. Dedique tempo ao seu cônjuge, dedique tempo aos seus filhos. Sabe? Passeie com eles, converse com eles, ouça o que eles têm a dizer a você, fale o que está em seu coração. Doar aqui a ideia de que você precisa renunciar a coisas, abrir mão de coisas
para poder conduzir sua família em vitória. Sem conhecimento da palavra de Deus, não sabemos como agirmos diante dos novos desafios que surgem em nossas vidas. A palavra de Deus nos ajudará na educação dos nossos filhos, nos ajudará a vivermos o nosso papel, seja, né, de marido, de mulher, profissional, da maneira correta, sejamos patrões ou empregados, mas o conhecimento da palavra de Deus nos leva a pôr em prática os princípios de Deus. E quando nós colocamos os princípios de Deus em prática em nossas vidas, nós estamos caminhando no sentido da vitória. As bênçãos de Deus vêm sobre nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Isso é importante para não nos tornarmos legalistas e aí acabarmos ferindo as pessoas sem sabermos reais intenções de Deus através da sua palavra. E aquele que conhece então a palavra de Deus, aquele que conhece a Cristo e que o recebe como seu Senhor e Salvador, alcança a maior de todas as vitórias. Porque a grande vitória não é a construção de uma casa bonita, não é a compra de uma casa de praia, não é a compra de um carro novo. Tudo isso é gostoso, tudo isso, né, não faz mal. Mas a grande vitória é a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus, a qual nós recebemos pela fé. E se queremos conduzir nossa família a essa grande vitória, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a nossa fé em Cristo como legado para a nossa família e para os nossos filhos. Esse é o maior legado que nós podemos dar a eles, a nossa fé em Cristo Jesus. O quinto princípio que eu gostaria de falar aqui é que você precisa aceitar as oportunidades dadas por Deus. Nem sempre ganhamos bem e nem sempre teremos o emprego que gostaríamos. Contudo, quando Deus abrir uma porta para você, ainda que não seja o emprego que você queria, ainda que não seja o salário que você gostaria, eu quero dizer para você hoje, aceita. Aceita de bom grado a oferta que estão te dando, a porta que Deus está abrindo. Uma bênção chama a outra bênção. Aceita. Trabalhe ali e faça o melhor que você puder. Dê o melhor de você. E Deus vai te abençoar de maneira que você vai crescer neste lugar. Ou através deste lugar, você vai conhecer outras portas. Tenha humildade para aceitar aquela porta que está se abrindo diante de você. Ainda que não seja a porta dos teus sonhos. Mas confie em Deus. Acredite em Deus. Que para se ter uma família vencedora é necessário, em primeiro lugar, que você tenha a intenção verdadeira e profunda de conduzir sua família em caminhos de bênçãos, se dispondo a pagar o preço necessário para isso. Haja para que a sua família seja vencedora. Em segundo lugar, Deus precisa ser prioridade em sua vida, para que a família veja em você um exemplo de vida a ser seguido. Priorize Deus e as demais bênçãos nos será alcançada. Em terceiro lugar, você precisa abrir mão de seus desejos pessoais e pensar nos desejos da família. Doe tempo para seus filhos, doe tempo para seu cônjuge. Se entrega à sua família. Em quarto lugar, você precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, para que você possa instruir sua família nos caminhos de Deus e agir com sabedoria diante dos desafios que o mundo te apresenta. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Em quinto lugar, aceite as oportunidades que Deus apresenta a você
profissionalmente. Confia nele. E o mais ele fará. Deus te abençoe.